Essa exposição parte de um trampolim histórico, os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, realizada a poucas quadras do Sesc 24 de Maio, no Teatro Municipal de São Paulo. Como qualquer trampolim, o desejo que move essa mostra é de projetarmos nossos corpos e pesquisas para o ar, nos distanciarmos deste ponto de partida e, na sequência, mergulhar na profundidade de uma piscina de múltiplas possibilidades artísticas, curatoriais e, portanto, discursivas. A partir do trabalho coletivo de 7 pesquisadores que atuam não apenas em diferentes regiões do Brasil, mas cujas áreas de pesquisa são complementares, uma primeira decisão foi tomada: dedicar a exposição exclusivamente à reunião de obras históricas que criaram ficções com a noção de arte moderna. Em um segundo momento, optamos por não realizar um corte severo no que diz respeito às bordas temporais da relação entre o modernismo e as artes visuais no país. Enfocar nos anos 1920 seria, como tantas vezes a história da arte no Brasil fez, projetar um evento pontual paulistano como farol para um país continental. Raio que o Parta homenageia, em seu título, a arquitetura apelidada pejorativamente com o mesmo nome e produzida entre os anos de 1950 e 1960 em Belém do Pará. Esses prédios que resistem à especulação imobiliária são exemplares de uma noção de arte moderna no Brasil que escapa às bolsas de estudo no exterior e aos grandes nomes da aristocracia intelectual no país. Inspirando-nos em suas cores e formas fragmentadas, que indicam descontinuidade e roçam tanto a figuração quanto a abstração, desejamos que essa exposição também traga a noção de interrupção e heterogeneidade. Desejamos que o público aprenda especialmente sobre artistas que ainda não foram institucionalizados por uma história da arte hegemônica e que, em seu conjunto, nos levam a concluir que a noção de arte moderna, especialmente em um país tão assimétrico como o Brasil, é plural, contraditória, muitas vezes incongruente e elástica. O título desse núcleo remete à agremiação carnavalesca considerada uma das primeiras escolas de samba, a Deixa Falar. Fundada em 1926, reunia os bambas do Estácio e do Morro de São Carlos, localizados próximos à zona central do Rio de Janeiro. Ali, os doutores do samba, frequentadores da chamada Pequena África, revolucionaram as heranças afrodiaspóricas, os cantos de trabalho e desenvolveram o samba de sambar. Promoveram o samba moderno, que negociou com o espetáculo e a apresentação para o público, experimentando, no fio da navalha, as contradições entre apropriação e empoderamento. Na modernidade brasileira, esse debate é cheio de ambiguidades. Se a presença de personagens e manifestações advindas dos povos originários, afro-brasileiros e minorias imigrantes foi central na criação de uma ideia de arte moderna, ela muitas vezes figurou pelo olhar de uma elite branca que observava o povo como se coleciona fetiches curiosos nos museus etnográficos, não raro silenciando seu lugar de fala e ativamente destruindo seus locais de resistência. As culturas empoderadas resistiram à sua revelia, sempre atentas à fetichização do olhar branco, à sede das elites por culturas subalternas em busca de mitos de pureza e originalidade. Ainda que saibamos pouco sobre o grupo literário Centauros Iconoclastas, surgido em Recife durante a década de 1920, seu nome aponta para uma das ênfases modernas da arte produzida no Brasil. De um lado,
o interesse por formas de existência que ultrapassam o humano e a razão pura, e de outro, o questionamento da autoridade, da sacralização, duvidando das ordens e das hierarquias impostas às imagens e aos sentidos. Vemos surgir, assim, uma pujante produção que investiga as múltiplas possibilidades dos corpos, das humanidades, das animalidades, dos mitos, das metamorfoses. Para tanto, colocaram os corpos em movimento e em uso, investigando, por meio da performatividade, suas dimensões políticas e estéticas. Do norte ao sul do Brasil, vemos como os então chamados estudos folclóricos se tornaram ricas fontes de pesquisa e de acesso a cosmovisões que, em sua maioria afro-indígenas, diferiam do cientificismo behaviorista então corrente e, assim, convocavam a imaginação para, junto à experimentação da corporeidade, igualmente recriar perspectivas de mundo. Aproximando-se da então nascente psicanálise, alguns artistas foram buscar na psique outro fértil território da performatividade. Nesse processo de aproximação entre arte e loucura, criticavam a normatividade que quer impor uma forma supostamente correta de ser, reivindicando a radical diversidade das existências. Modernidade, performatividade e metamorfose se entrecruzavam. Mais que rostos e retratos indígenas, antes descritos como tipos exóticos, era hora de conhecer o Brasil profundo, seus arquétipos e seu repertório mítico. O empoderamento, visto como protagonismo discursivo, o tão proclamado lugar de fala, custou a ser exigido na história da arte. Com isso, mestres, artesãos e artistas de complexa experiência racial ocupam, há tempos, certa lateralidade institucional. Ao largo de novas edições dessas obras, outros artistas, muitos dos quais de ancestralidade afro-indígena, buscaram compreender tanto a paisagem como as transformações que o país passava por meio de representações do mítico, do lúdico e de uma pátria marcada pela explosão da cor. Eu sou Renato Menezes, curador assistente da exposição Raio que o Parta, Ficções do Moderno no Brasil. Eu vou reunir, eu vou guarnecer. A festa como espaço da liberdade é a primeira janela do modernismo. A ideia de reunir e formar grupo é a segunda vereda dos modernos. Artistas que buscavam uma autonomia criadora em romances e telas viram em brincantes, juntos, guarnecidos e enfeitados, por meio de brincadeiras e cordões populares, esse caminho do novo e do sentimento de identidade da aldeia e da metrópole. Mais do que isso, tanto o sentimento da festa como o êxtase e arrebatamento, ou na sua versão oposta, como tédio e tristeza, soavam como síntese do sentimento nacional e seu potencial tanto de perpetuação quanto de transformação. Ao mesmo tempo, essas celebrações espelhavam os fragmentos poéticos tão ansiados por trovadores e pintores. O embalo do corpo, o estalo do movimento e, às vezes, em conjunto, compõem essa galeria de costumes de que tanto falou Mário de Andrade, cantou Dorival Caymmi ou versejou Carlos Pena Filho. O que pode reter de proximidade um cortejo de maracatu e a procissão do Círio de Nazaré, o carnaval e as folias de reis, senão certa semântica que aproxima o pitoresco e o universal. Em conjunto, nos manifestos modernistas, de Maceió a São Paulo, de Manaus a Porto Alegre, essas marcações de folgança no calendário sempre trouxeram ironia, humor e paródia ao relato do cotidiano. Festas e santos e encantados talvez representassem muito mais a respeito daquele almejado rompimento com as estruturas do passado. Vândalos do Apocalipse. As contradições e os conflitos do Brasil moderno, geradas no encontro entre a herança colonial e o projeto de modernização do uso do solo nacional, dos modos de vida, modelos de urbanização, meios de produção,
e sistemas de consumo difundidos após o estabelecimento do regime republicano em 1889 são problematizadas pelas obras pertencentes neste núcleo. As obras aqui apontam para situações que demonstram os equívocos e as desmesuras do projeto moderno brasileiro. Revelam que a noção de ecocídio, introjetada nos processos tanto de colonização quanto de modernização do país, se agrava à medida que o programa se estende e se consuma sobre territórios não explorados e sobre populações vulneráveis. E arrecadando, com a chegada do progresso, a destruição da natureza e dos modos de vida tradicionais. O crescimento da produção exigiu a implantação e expansão das malhas de transporte, primeiramente ferroviária e depois rodoviária, para rasgar as longas distâncias, romper o isolamento de longínquas localidades do interior e fazer circular pessoas e mercadorias. As reformas urbanísticas no Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre constituíram a prática de destruir o antigo para construir o novo, produzindo ruínas e causando, além de apagamento da memória das cidades, a remoção de populações invisibilizadas, o que contribuiu para gerar a classe de sem-tetos, favelados e párias, que passou a crescer ainda mais com a expulsão dos trabalhadores rurais de seus lugares de origem. O extrativismo da madeira marcou a história do Brasil desde a invasão dos portugueses no século XVI. Durante as décadas finais do século XIX e as iniciais do XX, na Amazônia, a exploração do látex na seringueira provocou o primeiro ciclo de desenvolvimento econômico da região norte e afetou diretamente as cidades de Belém e Manaus.